Hoje eu estou trazendo para você um roteiro de elaboração de projetos, onde eu explico um pouco o que é que você pode fazer no seu projeto, como você pode começar, como você pode elaborar. É um roteiro bem prático, bem simples. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa usar ele como modelo. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, que é assim que possível, né? Eu vou dar uma olhada e vou te responder. E se for necessário, eu trago a tua dúvida com outro vídeo futuramente. Criei aqui um roteirinho básico para a gente poder se orientar, tá bom? Então, você começa aqui, ó, pelo nome do projeto, né? Você pensa com a melhor forma de colocar esse nome, pensa na atividade que você está fazendo, no significado que você quer que ele passe para as pessoas, né? Do que é que você quer, como você quer ser conhecido com esse projeto, certo? Depois você coloca as informações do proponente. Se tiver uma entidade, você coloca os dados da entidade, coloca os dados do responsável da entidade. Aqui no caso do proponente, não é a pessoa responsável pelo projeto, é o responsável pela entidade, tá bom? Porque a gente, se for por uma instituição, então o responsável não é o coordenador do projeto, é o responsável pela instituição. Quem é que assina pela instituição? É o presidente, é o coordenador geral? Quem é essa pessoa que assina, né, que é responsável pela instituição, pela entidade. Aí você coloca o nome, endereço. No caso, o endereço aqui não é o endereço da pessoa, tá? Você pode colocar o endereço da entidade, qual a localidade, onde é o local que ela está. Se for no caso de um projeto de edital, obrigatoriamente você já tem que mandar esses dados, né? Ele manda lá no formulário tudo direitinho o que é que você precisa fazer. Mas sendo um projeto que você vai enviar para empresas, para pessoas para captar recursos, você não precisa colocar o seu endereço, você coloca somente o endereço da entidade, certo? E os contatos você coloca os contatos para que a pessoa possa localizar, coloca os contatos da entidade, coloca site, e-mail, essas coisas, mas você evita colocar numeração de documento, tá? Porque você não sabe para onde vai esses dados, então você tem que ter muito cuidado pela segurança digital que você tem que ter para que as pessoas não fraudem seus documentos, tá certo? Para falar um pouco da descrição do seu projeto, ele é muito simples, né? A descrição, às vezes, ela aparece como introdução, como apresentação, como desenvolvimento, mas aqui eu coloquei como descrição, tá? Você vai colocar o que é o projeto, né? O que é que você quer fazer com o projeto, qual a intenção que você tem com ele, qual o motivo que você tem para realizar as ações, né? E qual a maior intenção que você tem com essa proposta, qual o maior motivo que você tem de realizar esse projeto. Existe uma transformação que você está buscando, existe uma necessidade que você quer sanar, existe digamos assim, um prejuízo social que você quer minimizar. Qual é a maior intenção, qual é o maior, digamos assim, qual é o maior problema que você quer resolver com esse projeto? No objetivo geral, você vai falar qual o objetivo geral, no contexto geral, o que é que você quer com esse projeto, né? O que é que você pretende com essa proposta? E quais são os específicos, né? Você vai pegar o seu objetivo geral e vai detalhar, você vai dizer o que é que você pretende realizar a partir do seu objetivo geral e quais são os resultados que você quer alcançar, sempre a partir do objetivo geral. Você não vai inventar novos objetivos, não, tá bom? E quais são as metas? As metas você vai quantificar as ações que serão realizadas de acordo com os objetivos específicos, tá? Você também pode detalhar um pouco mais, quantificar o que você já colocou ali no objetivo geral, mas geralmente a meta ela está diretamente relacionada aos objetivos específicos. Então, as metas, né, os objetivos específicos, ele pode gerar mais de uma meta, ou mais de um objetivo específico ele pode gerar apenas uma meta, vai depender ali do que você colocou, tá? E a justificativa? A justificativa você vai justificar, você vai dizer o porquê que você quer realizar o seu projeto. Qual o maior motivo que você tem para desenvolver essa ação, né? O que é que você quer mudar de mais significativo
digamos assim, se você está fazendo um projeto social, o que é que você quer? Qual a maior promoção social que você quer para aquela comunidade, para aquele grupo? Qual a necessidade que aquela localidade tem do seu projeto? Como é que você justifica a realização do mesmo? Como é que você explica para a pessoa que esse projeto é importante, né? Esse projeto ele resolve ou ele minimiza de algum modo alguma necessidade, alguma vulnerabilidade que aquela localização, aquela local, aquelas pessoas têm, e qual a necessidade que se tem de atender esse público. Por que esse público precisa de uma ação como essa? Então, você vai colocando os motivos, né, os porquês de você estar fazendo essa proposta. Aqui no público-alvo, você vai colocar qual o público que você vai atender, né? Qual o público beneficiado e também quais as características desse público. Suponhamos que seja uma escolinha de futebol para jovens, né? Para adolescentes de 12 a 17 anos. Então, você vai colocar a idade, vai dizer que pode ser menino ou menina, vai colocar as características deles, né? Se eles estudam, se eles não estão estudando, se vai ser no contraturno escolar, se vai ser uma parceria de repente com as escolas ou com alguma escola local para que seja incluído dentro da grade escolar. Então, você vai colocar aqui um pouco das características demográficas, né, do público que você vai atender. No local, na localidade, você vai colocar o local, você pode citar o endereço, no caso, o bairro, o distrito, a cidade, a região, né? Você vai colocar onde fica e vai colocar as características do local. Aqui você também pode colocar as características demográficas, se a comunidade é uma comunidade que está em situação de vulnerabilidade, se é acessível, se é um local distante, se possui equipamentos públicos acessíveis, se tem escola. Então, você vai colocando quais são as características que tem. Isso se for pertinente ao projeto, tá bom? Se não for, você pode colocar apenas qual vai ser o local, qual a localidade, qual o distrito, a cidade onde você vai incluir. Claro que quanto mais informações você tiver, quanto mais rico for o seu projeto, melhor. No plano de ação, você não precisa incrementar demais, você pode colocar o básico, né? O que é que vai ser feito, pode colocar a ação, a tarefa, a atividade que vai ser desenvolvida. Você coloca aqui como vai ser desenvolvido, né? Faz uma breve descrição ali de algumas linhas, poucas linhas, né? 1, 2, 3 linhas para dizer como é que você vai fazer. Vai colocar quando, que é o período ou o prazo que isso vai realizar. E vai colocar o responsável por isso. Por exemplo, é um monitor, é um maestro, é um coordenador, a secretária. Você não precisa nomear as pessoas, né? Você não precisa colocar que vai ser a Maria ou José, não. Você vai colocar a função de cada pessoa, ok? E aí, no caso, só um detalhezinho aqui com relação ao responsável. Se tiver mais de uma pessoa responsável, você pode colocar equipe, coordenação, equipe técnica, coordenação pedagógica. Você vai colocando o setor que vai ser responsável, certo? Na metodologia, você vai falar um pouco sobre do que será feito, né? Como será desenvolvido, quais serão as técnicas usadas, quais serão os recursos necessários, qual o embasamento teórico para isso, já existe um desenvolvimento teórico falando sobre aquela atividade, por exemplo, a atividade musical, já existe alguém que desenvolveu algum livro sobre aquela metodologia que você vai usar. Quais são os métodos que serão usados na atividade? Vai ser uma atividade teórica, uma atividade prática, uma atividade mista? Explica um pouco de como é que vai funcionar isso, ok? No cronograma de atividades é uma coisa bem simples. Na primeira coluna você descreve, né, as atividades e aí nas outras você vai colocando. Aqui eu coloquei em números, mas aqui você pode colocar semanas, mês, período, você vai colocando aqui de acordo com o que for melhor para o seu projeto. Aqui no cronograma de atividades, você não precisa colocar especificamente a data, tipo segunda, quarta, sexta, dia 2, 3, 4. Aqui nesse momento não, porque
essa questão das datas você coloca de repente no plano de aula, no plano mensal das atividades. O cronograma de atividades ele é um cronograma geral para a gente visualizar como é que vai acontecer o projeto no começo, meio e fim, tá bom? O orçamento ele também é uma coisa bem simples, você coloca o item, aqui eu dividi por grupos, né? Material de consumo, serviço, equipamento, material permanente, e aí você pode dividir cada coisa do que você vai colocar, tipo, se for atividade esportiva, vai precisar de bola, de rede, de cone, se for material musical, vai precisar de instrumentos musicais, de partitura, vai precisar de microfone. O que é que você vai precisar dentro do material de consumo, né? E dos serviços, vai precisar contratar serviço, né? Aqui também poderia ter incluído a equipe, mas a equipe ela seria contratação via PJ, via CLT, né? Seria carteira assinada, quem seriam os cargos. Aqui na descrição da despesa, você pode incluir ou não, não é todo canto que coloca, mas, por exemplo, você pode colocar material de consumo, você vai botar instrumento musical, necessário para desenvolvimento da atividade, você pode colocar alimentação para a equipe ou para as pessoas os alunos, né? Você vai descrevendo o que é aquilo que você pediu. Esse item, ele pode ou não ter dentro do seu orçamento, tá? Essa coluna aqui você pode eliminar ela e colocar somente as outras 4. Aqui na quantidade você vai colocar as quantidades que você precisa, você coloca a quantidade se você vai precisar, quantos pacotes ou quantas unidades, você vai colocando tudo aqui. O valor unitário você não vai colocar apenas o numeral, você tem que colocar o cifrão, né, o RS, ou esse Szinho que é o cifrão, para dizer que é a moeda, unidade monetária, né, no nosso caso é o real, e no total também coloca com a unidade monetária. Na referência eu coloquei aqui 2 exemplos, né, de site e de livros para ficar bem bonitinho de acordo com a normalização da BNT, e eu coloquei também aqui sugestão de pesquisa do blog do Metzer. Eu achei bem interessante a forma como ele coloca. Tem a normatização da ABNT, onde ele explica como é que deve ser feito cada parágrafo, os textos, tudo bonitinho. E também aqui normatização de sites, porque cada site ele vai dizer a forma como deve ser colocado, né? Aqui eu coloquei 2 exemplos, né? A forma como deve ser colocado o livro, com sobrenome, nome, título, subtítulo, edição, local de publicação, editora, ano de publicação da obra. No site, né? Se for o título da matéria, nome de jornal, isso se for um jornal. A cidade da publicação, se houver, dia, mês, anos, a seção, caso exista, e disponível que é a URL, né, www, jornal tal. E aí você inclui também o acesso, né, o dia, o mês e o ano em que foi feito. Passando aqui para baixo, eu coloquei algumas instruçõezinhas básicas, né? Lembrar de fazer a revisão, correção gramatical do texto, de incluir os anexos, ficha técnica, que é o mini currículo da equipe, plano de aula, se precisar, ficha de inscrição, se houver, formulário de avaliação, né, também se houver, plano de divulgação ou mídia, que você pode nem criar um plano de divulgação, mas você pode incluir qual é o formato da divulgação que você vai fazer já direto no texto, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, então curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal.